Ontem, em entrevista coletiva, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, falou sobre o caso Marielle e seus mandantes. Vejam os trechos a seguir. Do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, um conjunto de documentos que montam a mais de 500 páginas impressas, e eu acabei de ler algumas partes mais importantes destes documentos, e eu queria, então, relatar ao público brasileiro os resultados a que chegamos até este momento. Eu quero dizer que este momento é extremamente significativo, é uma vitória do Estado brasileiro, das nossas forças de segurança do país, com relação ao combate ao crime organizado. E aqui é preciso exaltar o grande e relevante papel da Polícia Federal, aqui representada pelo Dr. Andrei Rodrigues, que irá nos coadjuvar em eventuais questões mais específicas que surgirem depois de minha fala e no momento das perguntas. Trabalho exitoso que foi auxiliado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse trabalho, que ora se encerra, pelo menos neste ponto se encerra, até que venham eventualmente novos elementos, mas neste momento nós temos bem claro os executores deste crime, podemos dizer, odioso, hediondo, por ser um crime de natureza política, claramente política. A polícia, em suas investigações, identificou os mandantes e os demais envolvidos nesta questão. É claro que poderão surgir novos elementos que levarão, eventualmente, a um relatório complementar da Polícia Federal, mas, nesse momento, os trabalhos foram dados como encerrados. É muito importante ressaltar o excelente trabalho, a rapidez decisória do ministro Alexandre de Moraes, que, ao receber a delação premiada ou a colaboração premiada de Rony Lessa, imediatamente depois de determinar ao seu juiz auxiliar que consultasse este suspeito se confirmava ou não o depoimento feito na colaboração premiada, em poucos dias ele homologou esta colaboração premiada, que permitiu que a Polícia Federal concluísse o seu relatório e apresentasse as diligências que esperava fossem determinadas pelo ministro relator Alexandre de Moraes. Ressalto também o excelente e proficiente trabalho do Ministério Público Federal, chefiado pelo procurador Dr. Paulo Gonet, que também exarou a sua manifestação no processo em pouquíssimos dias, e a Polícia Federal, de forma organizadíssima e muito eficiente, executou todas as medidas solicitadas e determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, e que agora, em resumo, transmito às senhoras e aos senhores. Quais foram as medidas tomadas entre ontem e hoje, executadas a partir de 6 horas da manhã de hoje, domingo? Foram a partir, inclusive, dessa etapa agora das apreensões, da análise de material que vai ser feito e encaminhado ao Poder Judiciário. A segunda pergunta é em relação à motivação. A motivação, ela precisa ser olhada num contexto. A gente não pode dizer, isso está nos relatórios, está na própria decisão, está nos autos, que houve um único e exclusivo fato.
o que há são várias situações que envolvem a vereadora Marielle Franco e que levaram a esse grupo de oposição, e aqui o ministro com muita propriedade falou na questão política que envolve essa situação, que envolve sim a questão também ligada a milícias, a disputa de territórios, de regularização de loteamentos, de empreendimentos, e que naquele contexto, é importante, eu vou sempre frisar isso, fazermos essa análise olhando há 6 anos. Né, onde havia um cenário e havia, portanto, essa disputa e que culminou com esse bárbaro assassinato, né, que projetou ainda mais toda a situação caótica lá do Rio de Janeiro naquele momento. E a terceira do delegado Rivaldo. Eu, assim como ministro, óbvio que conheço um pouco mais dos detalhes da investigação, mas não me aprofundei nas 479 páginas, se não me engano, do relatório. Mas o que pode ser dito é que já antes do crime havia uma relação indevida desse que era então chefe da Delegacia de Homicídios e depois chefe de polícia para desviar, e isso não sou eu que estou dizendo, isso é um inquérito policial que apurou, desviar o foco da investigação daqueles que são os verdadeiros mandantes do crime. Então essa era uma atuação dessa pessoa, desse investigado no contexto do inquérito. Vamos agora com a pergunta de Vladimir Neto, TV Globo. Boa tarde, ministro. Boa tarde, doutor Andrei. Então, eu só queria reforçar a pergunta de que as buscas e as prisões de hoje, elas não significam o encerramento das investigações, que isso vai continuar. Queria também perguntar se, até o momento, se existe um relatório da Polícia Federal pronto, se isso vai ser encaminhado ao Ministério Público, se o Ministério Público já tem um prazo para a apresentação de uma denúncia, pelo menos até esse ponto, e reforçando que a investigação aponta, então, que o principal motivo seria essa disputa, né, pela regularização fundiária, né, naquele projeto de lei complementar que foi aprovado na Câmara do Rio, se é isso mesmo ou se há outro tipo de motivação sendo investigada, se pode surgir um outro motivo, outros mandantes. Bem, eu me permito fazer algumas considerações sobre os aspectos jurídicos, sobretudo a tramitação do processo no Supremo Tribunal Federal, onde servi por mais de 17 anos. O relatório da Polícia Federal está pronto. Como disse o doutor Andrei, tem mais de 470 páginas. Já consta dos autos e o sigilo dos autos foi retirado há poucos minutos, há poucos instantes, pelo ministro Alexandre de Moraes. Esta etapa está concluída. O material que lá existe já deve permitir que o Ministério Público Federal apresente uma denúncia, se for o caso, contra um ou contra todos aqueles que estão investigados e arrolados, ou que tiveram seus nomes mencionados no inquérito policial. Evidentemente, não há prazo para o oferecimento da denúncia, é um caso extremamente complexo, as provas obtidas a partir da colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, estão nos autos. Então, a impressão que nós temos do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal que existem elementos suficientes nos autos para a oferta de uma denúncia. É claro que depois de denunciados, todos ou alguns deles que estão mencionados no inquérito policial, isso será submetido ao relator, que formulará um voto, não é? Acolhendo in totum ou totalmente a denúncia ou em parte, e depois do voto do relator, o julgamento será feito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Quanto à motivação do crime, o doutor Andrei já disse que a motivação é complexa, até porque o crime organizado no Rio de Janeiro se dedica a várias atividades ilícitas, mas eu tenho aqui um trecho que eu gostaria de ler para os senhores, que o ministro Alexandre de Moraes, em sua decisão, em que ele determina não só a prisão, mas também as medidas cautelares, em que o ministro Alexandre de Moraes reproduz parte do relatório ofertado pela Polícia Federal. Então, nas palavras da Polícia Federal, aqui impende destacar
que este cenário recrudesceu justamente no segundo semestre de 2017, atribuído pelo colaborador como sendo a origem do planejamento da execução ora investigada, ocasião na qual ressaltamos a descontrolada reação de Chiquinho Brazão à atuação de Marielle na apertada votação do projeto de lei à Câmara, número 174 de 2016, enterrada pelo assessor Arley Açucena. Mais um parágrafo que me parece relevante. No mesmo sentido, apontam diversos indícios do envolvimento dos Brazão, em especial de Domingos, com atividades criminosas, incluindo-se nesse diapasão as relacionadas com milícias e grilagem de terras. E, por fim, ficou delineada a divergência no campo político sobre questões de regularização fundiária e defesa do direito de moradia. Me parece que de todo esse volumoso conjunto de documentos que recebemos, esse é um trecho extremamente significativo que mostra, pelo menos, a motivação básica do assassinato da vereadora Marielle Franco, que se opunha justamente a esse grupo que na Câmara Municipal do Rio de Janeiro queria regularizar terras para usá-las com fins comerciais, enquanto que o grupo da vereadora Marielle Franco queria utilizar essas terras para fins sociais, para fins de moradia popular. Vasconcelo Quadros, isto é. Ministro, o que eu queria que o senhor explicasse, se possível, o senhor ou o doutor André, é o que há nessa questão da motivação de relação entre eventuais intermediários e executores. Se há nome, se há um vínculo mais explícito, né? A investigação aponta dessa relação direta, inclusive com intermediários que foram assassinados durante esse percurso de tempo, nesses 5 anos. Então, não só as colaborações, mas também outros depoimentos e diligências que a equipe fez em campo para corroborar aquilo que foi delatado, apontam no sentido de participação, de vinculação, intermediação, fornecimento de meios, desfazimento de produtos, enfim, várias ações que mostram a relação direta dos intermediários com os executores e os mandantes. Eu não tenho de cabeça aqui nomes, né, mas certamente no processo, me lembro de um que foi executado, se não me engano, Macalé, foi executado durante esse período, mas enfim, aí eu não tenho aqui de cabeça os nomes. Vinícius Valfré, Estadão. Doutor Andrei, só para esclarecer, por gentileza, qual que é o peso das colaborações dos executores para essa investigação? E se a gente pode dizer que a atuação da vereadora em plenário, de fato, foi talvez o principal motivador do mandante dos executores? E também precisava fazer uma pergunta ao ministro Lewandowski, que é a seguinte, ministro. Ficou delineada a divergência no campo político